desculpa a minha emoção de eu poder estar falando num evento como esse, no meu computador, no microfone que tem na minha frente, de ter uma luz aqui, de ter meus filhos, um engatinhando, outro correndo no meu lado. Eu vou quebrar completamente sei lá, eles dizem que a gente não pode quebrar algumas telas, né? Mas, cara, eu tô falando com vocês com um chinelo, né? Então eu sou um chinelão, mas tomara que alguma coisa que eu possa falar para vocês aqui sirva para algo na vida de vocês, porque acho que é isso aí. A gente ouve pessoas para isso. A gente ouve pessoas para aproveitar alguma coisa, a gente lê para aproveitar alguma coisa. A gente estar atento ao que está acontecendo para a gente é muito legal. Então, Jamil e turma, muito obrigado pelo convite, de verdade. Fico muito feliz e me sinto absolutamente lisonjeado de começar essa fala, né? Tenho 18 minutinhos, na verdade 17 agora. Primeiro foi assim, então vou tentar me focar no que eu quero passar para vocês. Resumindo, eu quero mostrar que prestar atenção em mudanças, mas ao mesmo tempo não esquecer que eu sou um ser humano e que eu preciso de conexões humanas é muito importante. Esse seria um resumo da minha fala. E eu começo contando uma história que todos vocês conheceram, que todos vocês conhecem, que todos vocês viveram e que todos vocês ainda vivem. E é a história da música e do consumo de música. Eu tenho certeza absoluta que vocês têm na memória de vocês, mesmo quem nunca escutou, isso aqui. Um LP, no caso, um dos LPs que mudou a minha vida, o disco do Nirvana, o Nevermind, certo? Tá aqui. A música era consumida dessa maneira. A gente ia numa loja, comprava um LP, colocava na vitrolinha e as coisas funcionavam. No meu caso, foi assim que eu conheci esse disco e foi assim, com esse trequinho aqui, que muitos agora, os mais velhos, estão ficando saudosos, talvez os mais jovens nunca botaram uma agulhinha em cima disso aqui, porque quando a gente colocava uma agulha em cima disso aqui, essa magia aqui acontecia. Essa magia aqui. Uma música tocava. Bom, né? Que bom, não sei se está alto ou baixo. Me avisem, Lauro. O Lauro é o cara que tá me ajudando aqui no som e na imagem, tá? Se estiver muito alto, me avisa. Olha como é bom. Como é difícil tirar. Era simples, galera. Para eu escutar Nirvana, eu precisava comprar um disco. A indústria fonográfica tava ganhando dinheiro. E tava feliz a vida. Não tinha nada de errado. Nada, absolutamente nada de errado. Mas aí, os japoneses vieram e falaram o seguinte: a gente precisa de mobilidade. E aí já existia esse trequinho aqui. Uma fita cassete. O que eu precisava para tocar uma fita cassete? Um tocador. O que eu precisava para rebobinar uma fita cassete? Uma caneta Bic. Magicamente encaixava aqui e eu passava uma música para frente ou botava o lado A ou o lado B. Vocês lembram disso aqui? E em fita cassete eu escutava isso aqui. E com fita cassete, eu comprei talvez o aparelho mais importante da minha vida. Um Walkman, para escutar. Sobre o olhar sanguinário do vigia, você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Bom, né? Metralhadora alemã. O de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Prestem atenção que a indústria da música continua ganhando dinheiro. Continua na mesma onda que ela vinha. Era o LP, era o CD, era a fita cassete. Eu comprava o Walkman, tinha mobilidade para isso. Mas aí a indústria achou que podia diminuir o tamanho das coisas. E aí eles fizeram isso aqui. O CD. Para quem não lembra, era assim. E esse aqui, rapaziada, é um disco do Radiohead, original da época. Vocês podem ver que a capinha tá toda ferrada, toda quebrada. E presta atenção que eu tô falando da indústria da música. A indústria da música continua ganhando dinheiro. Nessa época que eu escutava esse disco, eu tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade já, estava no primeiro ano do segundo grau. E eu gostava da menina que tinha 16 anos de idade, estava no terceiro ano do segundo grau, e ela não gostava de mim. Aí eu ia pro meu quarto, com um disco que eu havia comprado, botava essa música e sofria. Apagava a luz, deitava,
havia comprado o disco, a indústria da música estava feliz da vida e estava tudo certo. Só não estava certo porque a menina não gostava de mim, gostava do cara da faculdade. E aí, de repente, 2 caras na mesma situação que eu nos Estados Unidos, também sem pegar ninguém, com banhos demorados, porque era só o que restava pra gente, inventaram o Napster. O Napster arrebentou com isso. Arrebentou com isso. Isso. De repente, algo que a gente comprava estava sendo distribuído de graça. E a indústria fonográfica não entendeu que aqueles 2 caras que tomavam banhos de 30 a 40 minutos nos Estados Unidos estava dando para eles o caminho do futuro. O ano era 1999. Eles não entenderam. A indústria fonográfica não entendeu. Botou os guris na justiça. O que a gente fez? A gente fez o Emule. Derrubou o Emule, a gente fez o Kazaa. Derrubou o Kazaa, a gente fazia as comunidades no Orkut para baixar música. Já era. A gente entrava meia-noite, ouvia aquele barulhinho que a gente gastava um pulso só. E deu, já era. Um pulso para baixar uma discografia inteira dos Rolling Stones. A indústria fonográfica foi brigando na justiça com os guris e demoraram 14 anos, especificamente, para inventar isso aqui. O Spotify. Eles não entenderam que aquela gurizada estava dizendo que o MP3 seria o futuro, que as pessoas escutariam música assim. E aí eles despencaram. Eles faturavam em 94 cerca de 40 milhões de dólares. Eles faturam hoje cerca de 15 milhões de dólares. 85% da indústria da música hoje é consumida aqui. Ou a gente paga o Spotify, ou a gente escuta no YouTube, é por aqui. Eles não entenderam que para escutar Dua Lipa agora, eu pago uma mensalidade. Simples. Tá aqui. Desculpa, Dua Lipa. Sempre ruim de tirar da sala. O mundo inteiro, uma indústria inteira, mundial, absolutamente bilionária, milionária, com centenas de milhões de dólares, não entendeu exatamente o que estava acontecendo. Eles não entenderam. É bilionária, sim, desculpa. O que é isso? Isso é falta de observação. Isso é falta de humildade. Isso é falta de entender o que está acontecendo. Por isso que é absurdamente a gente entender a tecnologia. E tecnologia, para nós hoje, é muito claro. É um smartphone. É esse trequinho aqui que faz eu ligar o microfone para vocês me ouvirem melhor. O que mais eu tenho de tecnologia aqui perto de mim? Isso aqui foi tecnologia de ponta. Isso aqui foi revolucionário. Cada época tem a sua tecnologia. E entender o que está acontecendo é absolutamente importante. Agora, isso não é único. Então eu dou um salto de mudança, porque para a gente entender mudança, a gente tem que ter uma particularidade humana que é muito interessante. E que as empresas gostam muito. E que o mundo, e não interessa qual é, inclusive o mundo suíno, se vocês me permitem usar a palavra de vocês, sabe disso. Está aqui embaixo. Suinocultura, desordem, inovação. A desordem, ela é boa. A desordem não é o caos. A desordem é a gente estar absolutamente linkado ao que está acontecendo. E entender que a inovação pode ser, lá atrás, um martelo. Não era mais uma pedra que batia no ferro. Era um ferro que batia no ferro. Era mais rápido proteger a minha mão. Simples. Sempre vai ter uma tecnologia. Sempre vai ter uma inovação. E a gente não precisa abraçar completamente ela. A gente não precisa exagerar. E é o que a gente está vivendo. Volta a palavra humildade. Volta a palavra mudança. E aí eu falo de algo que agora está em excesso. E eu vou usar o mesmo aparelhinho. Esse aqui. Deixa eu fechar. Deixa eu mostrar para vocês. Porque aqui nessa tela tem a minha vida e ali dentro é a minha vida de trabalho. Esses 2 menininhos, o de cima é o Santiago, de baixo é o Federico. Eles estão agora correndo aqui, engatinhando, como eu falei, enquanto eu falo para vocês. Eles me deram sentido. Eles fizeram entender. E eles fizeram entender uma coisa muito mais importante que observar mudanças. Porque um dia eu estava no meu celular a meia hora seguida e o menorzinho, quando engatinhava, o maiorzinho, desculpa, quando engatinhava, eu não tinha o segundo ainda, puxava minha calça para pedir atenção. Aquilo deu um clique em mim. Deu um clique. E aí, eu fiz um texto, uma TED, que aliás é uma ideia de fazer o Suino Talks, né? Palavras curtinhas,
tempo curtinho para todo mundo absorver mais, eu adoro essa ideia. Eu comecei a prestar atenção num verbo que a gente não dá mais bola. E aí eu vou brincar com a metáfora dele. O verbo ouvir. É simples. A gente para de fazer uma coisa que a gente sempre fez. Quando a gente está no jardim de infância, ou quando a gente está na creche, agora nós estamos parados no meio de uma pandemia, meu filho está em casa, mas eu observava ele na creche. Ele obedecia quem sabia mais. Era muito claro que a tia Eli, a professora dele, sabe muito mais que ele. E quando a gente é pequenininho, a gente entende isso, a gente obedece. Damos um salto de 15, 14, 20 anos de idade, de repente, a gente tem redes sociais, a gente tem toda a tecnologia na nossa mão e a gente para. A gente acha que sabe de tudo. A gente para de ouvir. E quando a gente para de ouvir e acha que sabe tudo, a gente para de aprender. A gente perde um atributo que é absolutamente importante para qualquer departamento de RH do planeta Terra e ele tem que buscar isso nas pessoas. A gente perde a curiosidade. Albert Einstein não sabia de tudo. Ele não sabia nada de futebol, não sabia nada de biologia, não sabia nada de arquitetura. Ele foi um gênio na área dele. Quem foi que disse que a gente tem que saber de tudo? Tem uma pesquisa que aponta que um dos principais problemas de algumas empresas americanas é que os funcionários não falam eu não sei. O ambiente não é propício para falar eu não sei fazer, eu não tenho essa informação. A gente enrola porque a gente acha que a gente vai ser demitido porque não sabe quem é que inventou essa bobagem. A gente mata a criatividade. Quando a gente não sabe, a gente vai atrás. E é por isso que o funcionário, entre aspas, do futuro, que eu chamo de presente, é um cara curioso. É um cara que vai falar que não sabe e aquilo vai aguçar nele um lado legal. Algo interessante. Voltando ao dia de infância e aos pequeninos. Era aquilo. A gente naquela época sabia que a gente não sabia de nada. O que aconteceu na humanidade? Por que a gente deu esse tilt? Por que a gente parou de prestar atenção? Por que a gente parou de ouvir? Porque a sociedade, a tecnologia faz chegar na gente as coisas. Mas fazer chegar não quer dizer que a gente já aprendeu. Charles Darwin ficou 8 anos estudando um bichinho chamado cirrípede. Cirrípede é um bichinho que o tamanho dele completa o tamanho da cabecinha de um alfinete. É isso. Simples. Só isso. O que acontece? O que acontece é que a gente perdeu a curiosidade. O que acontece é que a gente parou de ouvir. O que acontece é que as empresas não querem mais isso. Eles querem pessoas tecnológicas, eles querem tudo isso que está acontecendo no mundo. Agora, seres humanos que acham que sabem de tudo, não dá. Porque é mentira. A gente não sabe. Rodando por aí, a gente começa a entender que as coisas acontecem assim, que os RHs estão apavorados, porque é difícil de selecionar pessoas. Quem são os funcionários do futuro? São os que ligam para a tecnologia? Claro que são. São os que têm o seu momento de LP, fazendo uma metáfora? Claro que são. É isso que é. Agora, quando é que a gente parou de achar que a gente não precisa crescer? Eu vou contar uma história pessoal, num meio que está sendo destruído. Eu sou jornalista. As redações diminuem. As faculdades de jornalismo diminuem. Porque todo mundo pode fazer o que eu faço. Vai fazer com categoria? Não sei. Vai ter capacidade ética? Não sei. Isso quer dizer que todo jornalista tem ética? Não tem. A gente precisa se mexer. O mundo muda muito rápido. Quem tinha uma videolocadora foi destruído. Bate palma aí onde você tá. Se você ia numa locadora no sábado à tarde. Vocês lembram desse momento? A gente entrava numa locadora. Eu lembro que eu entrava com a minha mãe, com o meu irmão. Nós somos 4, mas a minha mãe levava só eu e meu irmão para escolher filme. A gente entrava, e tu lembra que tinha uma salinha com uma cortininha? Eu lembro que eu falava, mãe, que é aquele cara lá? Minha mãe, não, aquele cara é um tarado, é um doente mental. Não era. Era um cara que estava entrando na sessão de filmes pornôs. Hoje, a pornografia tá aqui. Hoje, não tem mais videolocadora. Hoje não é mais físico. A história da Netflix é isso. A Netflix ficou 10 anos entregando o DVD pelos Correios. 10 anos depois da criação é que ela começou a entrar no streaming. E a ideia nem foi dela. Foi na Amazon Prime Video. Ela adaptou, entregou melhor. Eu quero que bata palma se você, como eu, é assinante Netflix.
eu acho que todo mundo tá batendo palma agora. Inovação é importante, mas entender que o mundo muda e às vezes não na velocidade que a gente quer é também muito importante. E mais do que isso, ter humildade para voltar a ter curiosidade é essencial. Vocês agora estão trabalhando exatamente isso. Eu não consigo ver vocês agora aqui, mas deve ter gente me vendo. Vocês deram uma chance para a curiosidade. Vocês deram uma chance para a humildade. Vocês deram uma chance para ter conhecimento. Talvez não seja de mim. Talvez vocês não peguem nada de mim. Mas vocês vão ter aqui várias palestras. Como disse o Jamil, muita gente diferente falando, trazendo as suas histórias, os seus meios. A minha história é um homem de 41 anos de idade, pai de família, onde a sua profissão está diminuindo, onde seu mercado está diminuindo, onde qualquer pessoa com essa ferramenta pode fazer o que eu faço. Pode filmar, pode fazer podcast, pode fazer vídeo, pode escrever, pode tirar foto, pode fazer tudo. Acabou a hegemonia. Ou eu me mexo, ou eu fico parado. E aí eu deparo com o maior passador de conhecimento da história da humanidade. E ele está perto da gente há no mínimo 500 anos. Quando Gutenberg inventou a prensa, a gente prensou o conhecimento. O livro. Quando a gente está lendo o livro, a gente tem humildade. A gente não fica como nas redes sociais batendo boca. A gente não fica gritando para ele que a gente sabe mais que ele. A gente abre ele, a gente folheia ele, a gente pode concordar, a gente pode discordar, a gente pode arriscar, mas peguem essa metáfora. O maior passador de conhecimento da história da humanidade é algo que a gente faz em silêncio. É algo que, se a gente não é humilde naquele momento, a gente não pega nada. A gente pode brigar com ele, mas a gente não rasga, a gente não bate boca. A minha dica de livro é esse livro aqui, chamado Livrarias. É a história contada de grandes espaços que vendem isso na humanidade. E é com essa metáfora que eu acabo a minha fala. Essa história que eu acabo a minha fala. Porque, gurizada, isso aqui passa pra gente muita coisa. E acho que essa metáfora que fica. Eles não prestaram atenção quando isso aqui sumiu. Eles não prestaram atenção quando isso aqui não precisou ser mais usado. Eles não prestaram atenção quando isso aqui caiu em desuso. Eles não prestaram atenção que os guris do Napster estavam dando de presente o Spotify para eles. É isso. Eles não prestaram atenção. Só um pouquinho, filhotinho. E isso aqui tá 500 anos do nosso lado, dizendo pra gente que sim, com humildade e curiosidade, a gente pode crescer. A curiosidade linka a inovação. A curiosidade traz pra gente desordem. Desordem é maravilhosa, porque ela nos sacode. Então, gurizada, tomara que nesse tempo, e eu tô falando sobre o verbo ouvir, nesses minutinhos que eu tô com vocês, algo que você tenha ouvido de mim possa ter despertado alguma coisa de bom para vocês. Agradeço muito, muito, muito o espaço que vocês me deram e tudo que eu falei não é para vocês, é para mim. Eu sou um homem em desordem, eu sou um homem em movimento, eu sou um homem que quer aprender e eu sou um homem que 2 menininhos que estão nessa tela aqui falam para mim, ou tu te mexe, ou tu vai ficar para trás. Obrigado pelo carinho de vocês.